Comprar casa em Cascais ou Lisboa soa a sonho, não é? A imagem é perfeita. A casa com a luz certa, o bairro com a vida que sempre quis, o início de um novo capítulo. Mas e se eu lhe dissesse que, para muitos, essa jornada se transforma num pesadelo? Um pesadelo de stress, burocracia sem fim e, pior ainda, de erros caros. Erros que podem custar dezenas de milhares de euros e uma paz de espírito que não tem preço. Erros que poderiam ter sido evitados com informação clara e com o parceiro certo ao seu lado. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros mais comuns que vemos compradores cometerem, sobretudo os de primeira casa e estrangeiros. E mais importante, vamos mostrar-lhe como evitá-los para garantir que a sua compra não é uma questão de sorte, mas sim de estratégia. Fique até ao fim, porque o 5º erro é o mais silencioso de todos, mas talvez o mais destrutivo. Olá, eu sou o seu guia do comprador inteligente da Remax Cidadela. O meu papel aqui não é vender-lhe uma casa. É ajudar a traduzir o mercado para que tome decisões informadas, seguras e alinhadas com os seus objetivos de vida. Porque o maior inimigo na compra de uma casa não é o mercado, nem sequer os preços. É a desinformação. São as falsas certezas. É acreditar que umas pesquisas no Google e umas visitas a portais nos preparam para uma das maiores decisões financeiras da nossa vida. Hoje, vamos mergulhar fundo nos 5 erros que custam tempo, dinheiro e paz de espírito, e vamos dar-lhe as ferramentas para os evitar. Os 5 erros mais comuns. Erro 1. Confiar no que o banco aprova como limite confortável. Vamos começar pelo início do processo para muitos, o banco. Recebe a carta de pré-aprovação e vê o número, 400 mil euros, 500 mil euros. E o primeiro instinto é pensar, ótimo, é este o meu orçamento. Isto é um erro gigantesco. Muitos compradores olham para o valor que o banco aprova e assumem que esse é o seu orçamento real. Mas o que o banco aprova é o limite máximo de endividamento que ele está disposto a correr consigo, não o valor com que vai viver confortavelmente. O banco não sabe se planeia ter filhos, se quer viajar todos os anos ou se precisa de uma reserva para imprevistos. Já acompanhamos casos de famílias que, após comprarem dentro desse limite, viram-se forçadas a cortarem tudo. As férias anuais transformaram-se numa miragem, as atividades extracurriculares dos filhos foram postas em causa, a poupança para a reforma desapareceu. A casa dos sonhos tornou-se uma prisão dourada. E se for estrangeiro, a coisa complica ainda mais. Muitos bancos em Portugal não entendem completamente as estruturas de rendimentos e impostos internacionais, dividendos, rendimentos de freelancer, impostos pagos noutro país. Isto pode levar a avaliações incorretas ou, pior, a surpresas desagradáveis na altura da escritura, com o crédito a ser recusado ou reduzido à última da hora. Como evitar isto? A solução é simples, mas requer disciplina. Antes de falar com o banco, faça o seu próprio teste de stress financeiro. Calcule o seu orçamento mensal real, incluindo poupanças, lazer e um fundo de emergência. A regra de ouro é que a sua prestação mensal da casa não deve exceder 30 a 35% do seu rendimento líquido mensal. O segredo é avaliar o que pode pagar com folga, não o que o banco está disposto a financiar. Erro 2. Depender apenas dos portais imobiliários. Idealista, Supercasa, são ferramentas de pesquisa fantásticas, claro. Mas acreditar que ali está o mercado todo, é como olhar para a montra de uma loja e achar que viu todo o estoque. A verdade é que os melhores negócios muitas vezes nem chegam a ver a luz do dia online. Sabia que, em mercados competitivos como Cascais e Lisboa, se estima que 20% a 30% dos melhores negócios são feitos off-market. São imóveis de vendedores que procuram discrição ou oportunidades que são partilhadas dentro de uma rede de agências de confiança antes de serem publicadas. Já vendemos imóveis na Gandarinha em 48 horas, sem nunca terem ido aos portais. E há outro segredo, os imóveis escondidos à vista de todos. São aqueles anúncios com fotos desastrosas, tiradas com um telemóvel num dia escuro, sem descrição ou com informações erradas. A maioria das pessoas passa por eles. Mas um olho treinado sabe que por trás de um mau anúncio, pode estar uma mina de ouro. Já ajudámos compradores a encontrar apartamentos incríveis que estavam online há meses, ignorados por todos, simplesmente porque a apresentação era péssima. Como evitar isto? A resposta não é passar mais horas a fazer scroll. É ter acesso a uma rede interna ativa. É ter um único agente, um buyer's agent, que trabalha para si e não para o vendedor.
Alguém que ativa a sua rede, que fala com dezenas de outros agentes e que sabe identificar o potencial onde mais ninguém vê. Deixe de ser um navegador a solo e passe a ter um capitão a guiar o seu barco. Erro 3. Ignorar os custos invisíveis da compra. Este erro é um clássico. Focamo-nos tanto no preço do imóvel que nos esquecemos de tudo o resto. E o resto é uma lista bem longa. Não estamos a falar de pequenas taxas. Estamos a falar de valores que podem facilmente representar 10% a 15% adicionais sobre o preço de compra. Vamos fazer as contas rápidas para um imóvel de 400 mil euros. O IMT, Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, pode chegar a quase 20 mil euros. O imposto de selo, cerca de 3.200 euros. Escritura, registro e atos notariais, facilmente entre 1.000 euros a 1.500 euros. E os custos bancários, avaliação do imóvel, comissões de dossiê, mais 1.000 euros ou mais. Só aqui, já vamos em mais de 25 mil euros. E ainda nem falamos de custos de pequenas obras, mobiliário ou da própria mudança. Já vimos casos em que compradores ficaram sem liquidez na reta final e tiveram de pedir dinheiro emprestado à família para pagar as últimas despesas. É uma situação de stress extremo que mancha toda a alegria do processo. Como evitar isto? Exija, desde o primeiro dia, uma simulação completa do custo total de aquisição. Não apenas do empréstimo. Um bom consultor imobiliário deve fornecer-lhe uma estimativa detalhada de todos estes custos para que possa planear com antecedência e não ter surpresas. Preparação é a palavra-chave. Erro 4. Avançar sem um advogado especializado no imobiliário. Para que um advogado? O notário trata de tudo. Ou, o banco tem um serviço jurídico. Ouvimos isto muitas vezes. É uma tentativa de poupar algumas centenas de euros que pode acabar por custar uma fortuna. Pense nisto: o advogado do banco defende os interesses do banco. O notário é uma entidade neutra que valida o ato, mas não faz uma investigação profunda em seu nome. Sem um advogado independente, especialista em imobiliário, está a andar num campo minado com os olhos vendados. Sabe se o proprietário tem dívidas às finanças ou se a casa tem penhoras? Nós já tivemos um caso de um cliente que estava prestes a comprar um apartamento espetacular. A nossa advogada, ao fazer a devida diligência, descobriu que o imóvel tinha uma dívida às finanças de 120 mil euros. Noutro caso, evitamos que um cliente estrangeiro comprasse um imóvel com uma licença de utilização que não correspondia à planta atual ou que poderia ter arruinado o seu processo de visto. E para compradores estrangeiros, isto é ainda mais crítico. O advogado certo não só garante a legalidade da compra, como assegura que toda a documentação está perfeitamente alinhada com os requisitos para vistos como o D7. Um pequeno erro aqui pode invalidar um processo de imigração inteiro. Como evitar isto? Contrate o seu próprio advogado, independente e com experiência comprovada em direito imobiliário. Veja-o não como um custo, mas como o seguro mais importante que vai fazer em todo o processo. Ou então certifique-se de que a agência imobiliária tem anos de experiência e um bom advogado imobiliário com dedicação exclusiva. Erro 5. Deixar que a emoção dite a decisão. Este é o erro mais humano de todos. É normal apaixonar-se por uma casa. Acontece que, quando a emoção lidera, a razão desaparece. O famoso medo de perder a oportunidade, FOMO, entra em ação. Já vimos compradores fazerem ofertas 10% ou 15% acima do valor de mercado por medo de perder a casa de sonho. Ou, pior, ignorarem defeitos sérios, umidades disfarçadas com uma pintura recente, uma má exposição solar que torna a casa escura e fria, problemas de ruído do bairro, porque o feeling era bom. Feeling não paga as contas de aquecimento no inverno, nem resolve uma infiltração no teto. O nosso papel, enquanto consultores, é ser o seu contraponto racional. É fazer as perguntas difíceis no momento em que a paixão está a toldar o seu julgamento. Será que esta casa resolve as suas necessidades a longo prazo? O preço é justo em comparação com outras vendas recentes na zona. Já considerou o potencial de revenda? Está a comprar com estratégia ou com pressa? Como evitar isto? Tenha sempre um advogado do diabo ao seu lado. Alguém que não esteja emocionalmente investido na compra. Crie uma checklist de critérios obrigatórios e desejáveis antes de começar a visitar imóveis e atenha-se a ela. Quando visitar uma casa que adora, force-se a procurar ativamente os seus 3 piores defeitos. Este exercício ajuda a equilibrar o coração com a cabeça.
Então, como evitar estes erros de forma integrada? A resposta é: não tente fazer tudo sozinho. Tentar ser especialista em finanças, em pesquisa de mercado, em leis e em negociação, tudo ao mesmo tempo, é a receita para o desastre. Na Remax Cidadela, desenvolvemos uma abordagem 360 graus, pensada precisamente para anular cada um destes erros. O que significa isso na prática? Para o erro 1, o limite do banco, temos um intermediário de crédito da Max Finance que se senta consigo, gratuitamente, para encontrar não o crédito mais elevado, mas o crédito certo para a sua vida comparando entre todos os bancos em Portugal. Para o erro 2, depender dos portais, o seu Buyer's Agent dedicado ativa uma rede com mais de 20 anos em Cascais e Lisboa, dando-lhe acesso a oportunidades off-market e a imóveis com alto potencial, fora do radar da maioria. Só na linha de Cascais contamos na Remax com uma rede de mais de 1.500 agentes. Para os erros 3 e 4, custos e legalidades, realizamos uma análise jurídica e técnica cuidada, com a nossa advogada dedicada a tempo inteiro e o nosso know-how desde 2004, garantido que não há surpresas nos custos nem problemas legais escondidos. E para o erro 5, a emoção somos a sua equipa. O seu contraponto racional que pensa consigo e por si, em cada passo. Comprar casa não precisa de ser um labirinto. Pode e deve ser uma experiência segura, clara e até empolgante. Os 5 erros que acabamos de ver acontecem todos os dias em Cascais, em Lisboa e por todo o país, mas não têm de acontecer consigo. Se chegou até ao final deste vídeo, é porque leva esta decisão a sério. E já está um passo à frente de muitos outros compradores. A diferença entre o stress e a confiança, entre o arrependimento e o orgulho de ter feito um grande negócio, está em ter o parceiro certo ao seu lado. Com a Remax Cidadela, vai ter clareza, proteção e estratégia. Não é só comprar uma casa, é fazer o melhor investimento da sua vida. Qual destes erros o deixou mais alerta? Já passou por alguma destas situações? Escreva nos comentários, a sua experiência pode ajudar outras pessoas e nós vamos responder a todos. E se quiser passar da teoria à prática e preparar-se da melhor forma para esta grande decisão, temos 2 sugestões para si. Primeiro, descarregue gratuitamente o nosso guia para uma compra inteligente, o link está na descrição deste vídeo. É um manual completo, criado pela nossa equipa, que detalha cada passo do processo para comprar com total confiança. Segundo, se já está a pensar avançar, clique no segundo link na descrição e marque uma conversa inicial sem compromisso, com o seu guia do comprador. Já ajudamos mais de 4.500 famílias a encontrar a casa dos seus sonhos e teremos todo o gosto em ouvir os seus planos e ajudá-lo a si também. Obrigado por ter assistido. Até ao próximo vídeo e compre com inteligência.